Afinal de contas, qual é o melhor modo para combater um pecado? Fugir da ocasião? Rezar? O que eu devo fazer para evitar um pecado? Eu vou contar. Construir muralhas. Queridos amigos, salve Maria! Nós aprendemos, segundo a doutrina católica, no catecismo, as armas que devemos utilizar para vencer as tentações e evitar o pecado. E a regra clássica, quando se trata de uma tentação contra o sexto ou nono mandamento, ou uma tentação contra a virtude da fé, o bom cristão nunca deve enfrentar, porque nessa matéria ele sempre vai levar a pior, e o demônio vai conseguir criar situações e fazer com que ele venha cair naquela tentação. Matéria de sexto mandamento, nono mandamento e também matéria de fé, que deve fazer o bom cristão? Deve fugir, voltar as costas ao pecado, não enfrentar. E nas outras matérias, oração e segundo, fugir da ocasião, vigiai e orai, disse nosso Senhor, para não entrardes em tentação. E o que é, afinal de contas, uma ocasião próxima de pecado? Pessoas, ambientes, objetos. Se tem uma pessoa, um ambiente ou um objeto que pode me fazer mal, que pode me conduzir ao pecado, me afastar de Deus, eu devo evitar. E cada um vai saber de si, e Deus sabe de todos. Agora, há um passo a mais que eu devo dar, e que eu sou convidado hoje, para o qual eu sou convidado hoje. E quem nos dá esse passo é nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, que indica esse passo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos. Prestai atenção agora, hein? Não matarás. Claro, ninguém deve matar. Quem matar será condenado ao tribunal. Perfeito? Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. E aí vai. O que nosso Senhor quis indicar aqui? Que a perfeição deve ser praticada, sim, não tem dúvida. A virtude tem que ser praticada, melhor dizendo. Mas Ele quer de nós um passo a mais. Se eu fico trabalhando sempre no limite, evitando cometer este ou aquele pecado, vivendo quase que na linha entre a virtude e o pecado, para usar uma expressão inglesa, borderline, assim, bem nas bordas, eu corro o risco de mais dia ou menos dia a mergulhar no pecado. O que eu tenho que fazer, afinal de contas, para atingir essa perfeição para a qual o Evangelho me convida no dia de hoje? Construir muralhas. Eu me lembro, na ocasião, meu fundador, ele dizia isso, de que ele conheceu uma pessoa, uma senhora muito virtuosa, ela, como qualquer uma outra, poderia cometer um pecado, porque é concebida em pecado original. Mas ela colocava tantas barreiras em relação ao pecado, se distanciava de tal forma, não só desejando praticar a virtude, mas afastando de qualquer coisa com aparência de mal, que como que ela construía muralhas. E essas muralhas, uma vez construídas, criavam a tal defesa que, quando o demônio fosse tentá-la, ela teria que fazer um esforço para cometer o pecado. Esta é a situação ideal daqueles que não apenas fogem da ocasião, não apenas cumprem na risca os mandamentos da lei de Deus, são mais felizes, estão mais de acordo com o que diz o texto do Evangelho de hoje, aqueles que não somente cumprem a lei na sua letra, mas avançam e procuram se afastar do mal como quem constrói muralhas. Se alguém me perguntar qual é o melhor modo de combater o pecado, eu direi com toda tranquilidade: construir muralhas. E você vai ter que fazer um esforço para cometer um pecado. Que Deus nos livre. E é por isso que eu peço a Nossa Senhora, a intercessão dela, e lhes dou uma bênção para que a virtude em todos e cada um seja fortalecida de tal modo que
muralhas construídas vão lhes distanciar do mal e vão cumprir a lei na letra, mas vão sobretudo cumprir a lei no seu espírito, ou seja, com perfeição, construindo muralhas. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Gloria Patri et Filii